O século XVII foi o período de transição entre o Renascimento e a Idade Moderna. Vão surgir duas correntes filosóficas que influenciarão fortemente este período. O empirismo, representado por Francis Bacon, afirma que o conhecimento é adquirido por meio das experiências, das percepções sensíveis e do estudo da natureza. Enquanto o idealismo, representado por René Descartes, afirma que os questionamentos, as dúvidas, é que vão impulsionar a aquisição deste conhecimento. Essas correntes, embora distintas no campo da educação, irão se complementar, fazendo com que surja a pedagogia realista. Seus maiores representantes foram Radke, Locke e Comenius. Jan Amos Comenius foi considerado um dos maiores educadores de seu tempo. Nasceu em 28 de março de 1592, na cidade de Nivitz, Morávia, antiga Tchecoslováquia. Ficou órfão de pai e sua educação ficou abandonada até os 16 anos, quando pôde frequentar a escola de latim de Prerau, onde pôde conhecer as ideias de Bacon e Radke, que tanto o influenciaram. Em 1614, voltou à escola de Prerau, onde aplicou uma série de reformas segundo as ideias de Radke. Em 1616, foi nomeado pastor e diretor da escola Fulneck. Comenius, então, vai estudar na escola dos irmãos Morávios. Ele aprende leitura, escrita e cálculo. Terminando a parte secundária da educação, Comenius opta por uma carreira eclesiástica. Estuda teologia numa faculdade calvinista Hebreman, na Alemanha. Depois ele passa brevemente por Praga e se instala em Przeworsk, onde ele começa o seu ensino do magistério. Em 1618, começa a Guerra dos 30 Anos, conflito entre os católicos e os protestantes. Esse conflito religioso deixa muitas marcas na vida de Comenius e marcas no seu país também, que extermina quase 80% da população. Em 1621, o exército espanhol invade e incendeia a cidade onde Comenius morava. Durante esse incêndio, ele perdeu muitas obras e manuscritos que ele já havia feito. Nesse mesmo ano, ele perde a sua esposa e os seus 2 filhos, decorrentes de uma doença que deixou a cidade inteira em epidemia, decorrido a tantos anos de guerra. Mesmo com tanta dificuldade, Comenius continua fazendo seus escritos com cunho religioso para tentar animar a Irmandade. Os irmãos Morávios, nessa época, sofrem perseguição e vão embora para a Polônia. Comenius vai para a Polônia também e se instala na cidade de Lenos. Lá na cidade de Lenos, ele conhece a sua segunda esposa, Doroteia, que ela é filha de um forte bispo influente na cidade. Com isso, ele fica animado e volta a fazer as suas funções de professor e pastor. Mas Doroteia morre, deixando com ele 5 filhos, 2 maiores e 3 pequenos. Pobre, doente, desanimado, Comenius vai embora para a Holanda, sua terceira esposa, Joana, e se instala na cidade de Amsterdã. Nessa cidade, ele encontra reconhecimento de suas obras e vive feliz e em boa situação financeira. Na última fase de sua vida, dedica-se a ser um homem de paz, pregando pela fraternidade entre os povos e igrejas. Em 1670, com quase 80 anos, Comenius ainda escreve um resumo dos princípios pedagógicos que defendeu. Terminou seus dias cercados de familiares e amigos. Foi sepultado com aura de santidade numa pequena igreja em Naarden, onde foi construído o seu mausoléu. A pedagogia de Comenius é uma junção das ideias religiosas e realistas. Para ele, a educação deve ser para a vida e ter 3 objetivos: o conhecimento intelectual, a virtude, que abrange desde os bons costumes ao controle das paixões, e a fé, ou seja, a busca e o encontro com o divino. Ao alcançar estes 3 objetivos, o homem atingirá a felicidade e a salvação. Comenius defendia
a ideia de ensinar tudo a todos, por meio de uma educação democrática e pública. A escola para ele é considerada uma fábrica de homens, onde a sociedade define o perfil deste homem e o encaminha para a escola, que o humaniza e devolve-o para a sociedade. Comênios estruturou o método de ensino, ou seja, para ele, as artes, as ciências e a língua devem ter métodos específicos para a aprendizagem. No estudo das ciências, segundo Comênios, o professor deve levar o aluno à realidade. Portanto, estabelece as seguintes regras metodológicas. Primeiro, para ensinar, é preciso dominar o tema com profundidade. Segundo, a aprendizagem deve ter objetivo prático. Terceiro, deve ser dada de maneira clara e direta, ilustrativa. Quarto, o conhecimento deve ser apresentado de um modo geral e depois por partes. Quinto, a análise do conhecimento deve ser feita minuciosamente. Com esta seleção, o que não é relevante ou pertinente à aula deve ser excluído. Sexto, o conhecimento deve ser dado repetidamente, até que este seja apropriado pelo indivíduo. 7. Entender as diferenças para obter conhecimento claro de todas. Quanto às artes, ele também estabelece uma metodologia. Primeiro, para aprender é preciso fazê-lo na prática. Segundo, deve haver métodos e normas para aplicá-las. Terceiro, os exemplos práticos, ilustrados, são melhores que as palavras. Quarto, os exercícios devem começar com rudimentos e não com trabalhos sérios. O estudo da língua deve ser dado no ginásio, para formar o entendimento, e a linguagem deve ser proposta uma linguagem que condiz com a idade do indivíduo. Toda língua deve ser aprendida, mais pelo uso do que pela regra. Primeiramente, a língua materna, depois o grego e o latim. Toda metodologia de ensino deve seguir um roteiro. Comênios vai ressaltar também a questão da aprendizagem da língua estrangeira. Para ele, a melhor idade para que as crianças aprendam está entre 10 e 12 anos. Comênios foi um grande escritor. Ele escreveu mais de 200 obras e deixou várias dessas instruções para os professores utilizarem até hoje. Agora nós vamos citar as principais obras de Comênios. O Labirinto do Mundo foi escrito em 1623, logo após a eclosão da Guerra dos 30. O livro conta a história da viagem de um peregrino, numa linguagem diferente, como se através de metáforas, para que se fosse extraído lições em cada caminho percorrido. O cruzamento desses caminhos significa o cruzamento de provas, pelas quais devemos passar, se desejarmos chegar ao centro do labirinto, captando o que é sagrado e precioso. E a viagem simboliza a busca do homem pela verdade. Eu vou falar sobre a obra mais importante de Comênios, que é a Didática Magna. Originalmente, o nome dela é Didática Tcheca e ela foi escrita em 1627 e depois foi traduzida para o latim em 1631. A Didática Magna ela era conhecida também como Tratado de Arte Universal para Ensinar, porque o Comênios ele pensava no pansofismo, de ensinar tudo a todos. Então, a Didática Magna, ela ensina o que você deve ensinar, a aprendizagem da criança, o desenvolvimento dentro de cada fase. Isso é dividido em algumas fases do indivíduo. Primeiramente, a infância. A infância, ela deve ser desenvolvida com a mãe, ele deve ter contato com a mãe para poder estimular os seus sentidos externos. Depois vem a puerícia, que a criança desenvolve os sentidos internos, a memória e a imaginação. Após isso vem a adolescência, que a criança tem que poder criar juízo, memória, imaginação, aprender a gramática, a artes e as ciências.
Por fim, a juventude, onde eles fazem a opção pela universidade, que na época poderia escolher entre teologia, filosofia, medicina ou direito. Em 1630, ele escreve O Guia da Escola Materna, uma obra que pensava em educar as crianças de 6 anos e de diferentes condições sociais. Comênios foi o primeiro a pensar na educação das crianças e a reconhecer o valor da educação para elas. A primeira educação da criança era introduzida pelo colo de mãe, sendo desenvolvido dentro dos lares, defendendo então a importância das tarefas dos pais quanto à educação de seus filhos. Defendia também que o cultivo dos sentidos e da imaginação precedia o desenvolvimento racional. Para o desenvolvimento da criança eram necessários materiais diversos que seriam internalizados, tornando assim a experiência mais concreta e a possibilidade do brincar e do aprender pelos sentidos. Comênios escreve Porta Aberta das Línguas, em 1631. Uma enciclopédia simplificada sobre a ampla variedade de temas, ao todo 98, começando pela origem da Terra e terminando com uma seção sobre os anjos. Em seu livro Porta Aberta das Línguas, adotou um plano simples e natural, partindo de palavras simples e familiar. Da língua latina, organizava-se em sentenças, começando das mais simples e chegando às complexas. Ele usa 8.000 gravuras. A partir dessas gravuras, era possível a criação de frases e, a partir dessas frases, textos. O Mundo Ilustrado foi publicado em 1658. O autor escreveu a obra com a intenção de introduzir ao aluno e fazer com que ele relacionasse a língua materna, o latim e as coisas do mundo. O livro tem seu conteúdo em ilustrações que representam as principais atividades e ambientes que se tinha na época. A nomenclatura dos objetos e assuntos em língua materna e latim, e a cada unidade é apresentado um texto. As imagens que formam situações facilitam a aquisição da linguagem e o entendimento do assunto. Esse texto é a soma de sua experiência de 40 anos de trabalho pedagógico, constituindo-se numa enciclopédia infantil que, por meio de gravuras, tem 3 objetivos. O primeiro, reter a noção aprendida. Segundo, estimular a inteligência infantil. E terceiro, facilitar a aprendizagem da leitura.